gravar aqui já, para não esquecer da gravação aqui. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma semana, Senhor. Obrigado por nos conceder saúde, vida e a certeza que o Senhor está conosco. Pai, aqui estamos nós gratos e também estamos nos nossos corações para alguns, da vez quebrantado por amigos, conhecidos que estão doentes. Intercedemos por ele. Eu te peço também em especial pelo Toninho, tosse, está entubado por Covid. Deus, o Pai, a gente não sabe qual a sua vontade, mas queremos colocar a vida dele nas tuas mãos. Faça-se o melhor, porque o Senhor já sabe o que nós queremos e nem sempre é o que o Senhor quer. Mas, por favor, use de misericórdia se for da tua vontade. Também pedimos que o Senhor use também o Jorge agora a falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para nós, nosso crescimento espiritual, para nós entendermos muita coisa da tua palavra e das coisas que vão se seguir também. Use e nos abençoe, Pai, nesse momento, nessa live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jorge, contigo aí, Jorge. Consegue abrir? Tá vendo aí, Elevão? Tranquilo. O som tá bom também? Para mim tá. Acho que tá para todo mundo, acho. Então vamos começar. Tá bom. Vamos começar. Vou pedir para quem não esqueçam de fechar os seus microfones ali. Nós vamos estudar hoje um assunto que é de fundamental importância para nós compreendermos a Bíblia. Eu fiquei lembrando quando alguém disse há um tempo atrás aqui nos nossos encontros que às vezes é difícil de a gente entender a Bíblia. E realmente demora um pouco, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos ali uma religiosidade amparada em cima de um ritual em que havia sacrifícios de animais, etc., né? E isso, às vezes, é visto de uma maneira muito negativa, hoje em dia, principalmente, e se faz uma certa confusão em cima disso, principalmente quando nós vemos que hoje grupos que ainda praticam sacrifícios de animais são grupos assim mais marginais, vamos dizer assim, né? Grupos ocultistas ou pagãos, né? Que não aceitam a religião bíblica e ainda fazem, vamos dizer assim, esse sacrifício dos animais com outros objetivos que não os ensinados na Bíblia. Então, um dos nossos objetivos da lição de hoje é nós compreender a religião do Antigo Testamento, todo aquele cerimonial. Nós vamos entender, evidentemente, dentro desses 40 minutos aí que eu pretendo falar, talvez menos, o ritual do santuário no Antigo Testamento, da onde vem isso e o que ensina isso. E qual é a ligação disso com o Novo Testamento. É muito importante a gente compreender isso. Vai nos ajudar muito quando nós lermos a nossa Bíblia, entender o que acontecia lá atrás, o que Deus queria ensinar com aquele ritual. E aí, ligado a isso, está a ideia do juízo. O que a Bíblia diz sobre o juízo de Deus? Nós já vamos ver uns textos sobre isso. Mas antes de entrar nos textos sobre o juízo, quando nós estudamos lá o Antigo Testamento, às vezes se passa uma ideia de que aquela religião que era ensinado ali era um tipo de uma salvação pelas obras, de que as pessoas tinham que fazer tal e tal coisa para que Deus as salvasse ou perdoasse os seus pecados. Nós vamos aprender também que isso está errado. Infelizmente, dentro do judaísmo se desenvolveu uma crença posterior, mais tardia, da ideia dos méritos, que o ser humano deveria acumular méritos, etc. e tal. Mas isso não é ensinado no ritual do santuário. E um ponto também importante, quando a gente toca nesse assunto do sacrifício dos animais, que assim é bastante chocante, porque tinha aquela questão do derramamento do sangue, é importante que nós compreendamos lá naquele momento em quando Deus colocou Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, como diz lá no livro do Gênesis, foi dito para eles que no momento que eles pecariam, eles morreriam.
Esse ensino de que o pecador morre no momento do pecado, ele é a base do ritual do sacrifício dos animais que morriam no lugar do pecador. Então vejam que a ideia desses sacrifícios não é vamos dizer assim, uma oferta para Deus, para acalmar um Deus irado ou coisa parecida. Não é isso. A ideia sempre é uma salvação por substituição, que é a base da religião de Jesus Cristo, que morreu no lugar dos pecadores. E é importante que sempre nós lembremos isso, de que se Deus não fosse justo, se Deus não fosse realmente justo, punindo o culpado e inocentando aquele que é justo, o universo não seria um lugar seguro de se viver. Bom, vamos aqui então ao assunto do juízo, que nós vamos entender como é que o juízo se encaixa nesse assunto do santuário e também o que diz respeito à nossa religiosidade nos dias de hoje. Veja ali, o ensino do juízo ele vem desde o Antigo Testamento, sendo reforçado no Novo Testamento. Olha os textos que dizem ali. Ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso foi escrito por Salomão lá no livro de Eclesiastes. Então Deus vai trazer a juízo. No Novo Testamento, veja só, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, está falando de Jesus aqui, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui Paulo está explicando que a pessoa de Jesus Cristo terá um papel no juízo que Deus fará no momento em que ele julgar o mundo. 2 Coríntios 5:10. Paulo falando aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. E a gente aprendeu lá, quando estudamos sobre a volta de Jesus, que quando Jesus vem, ele já vem com a lista pronta. Então fica a dúvida, o que Paulo queria dizer aqui quando nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? Como é que funciona isso? Nós vamos comparecer indiretamente através dos registros. Veja o que diz no livro de Apocalipse. Vi um grande trono branco, que eu pulei algumas palavras aqui, fundamental está aqui. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse aqui não é o único texto que fala de livros, tá? Existem textos do Antigo Testamento e tal, mas aqui, por brevidade, eu escolhi esse que é o mais claro, mais explícito. Então, o nosso comparecimento diante do tribunal de Cristo, ele vai acontecer antes da volta de Jesus, para aqueles que estiverem vivos aqui, né? E nós compareceremos através dos registros que são feitos sobre a nossa vida. Vejam, agora vamos entrar na questão do como é que isto tudo, essa questão do perdão e do juízo, era ensinado desde o Antigo Testamento, e nós vamos entender de que o ensino fundamental da Bíblia é o mesmo. Juízo, só para clarear um pouco a palavra juízo, né? Às vezes a gente tem uma visão somente negativa de um juízo, mas nunca esqueçamos que um juízo ele pode inocentar aquele que é inocente e também deve culpar o culpado. Então, nem todo juízo serve apenas num sentido negativo de condenação. Isso é importante. O perdão e o juízo ele era ensinado ao povo de Israel através do ritual do santuário, que foi instituído por mediação de Moisés. Para quem leu ali os primeiros livros da Bíblia, principalmente Êxodo, final do livro de Êxodo e o livro de Levítico, ele fica bastante impressionado com todo aquele cerimonial que foi ensinado ali. Mas esse cerimonial ele não veio da cabeça de Moisés. Olha o que diz aqui, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É Deus falando para Moisés. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, do 8 e do 9. Vejam, quando Moisés esteve lá no monte,
e recebeu lá as tábuas da lei, ele recebeu as instruções também do tabernáculo e de como deveriam ser ensinados os valores de salvação e de perdão e de juízo para o povo através do santuário. O santuário, vocês vão encontrar a descrição disso no final do livro do Êxodo, ali no capítulo do 20 em diante, ali. E ali é dado todos os detalhes dessa estrutura aqui, que eram como se do tamanho de um terreno, assim, uns 50 metros de comprimento, mais ou menos, e com a tenda e os seus móveis. Todos esses detalhes foram dados para Moisés, e Moisés não inventou nada. Como diz ele mesmo aqui, vou te mostrar de acordo com o modelo do tabernáculo que Deus mostrou para ele, e ele deveria fazer, então, igual. O tabernáculo ele tinha uma tenda, que é como aparece aqui, essa tenda aqui, uma estrutura grande, uns 15 metros de comprimento, mais ou menos, por 5 de largura. Dentro ele era revestido com tábuas revestidas de ouro, piso também. Ele tinha móveis, tinha dois compartimentos. Esse aqui era o primeiro compartimento, chamado Lugar Santo. E depois de uma cortina, de um véu aqui, que isolava um do lugar do outro, era o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, e os 2 querubins, e ali no meio ficava uma luz sobrenatural, que era a presença de Deus ali dentro do lugar santíssimo. Esse ambiente aqui tinha uns 5 metros de comprimento por 5 de largura, e esse ambiente aqui tinha uns 10 metros de comprimento por 5 de largura. Todo o ritual do santuário ele tinha lições espirituais que nós não podemos esgotar aqui em poucos minutos. Do lado de fora ficava um altar. Esse altar aqui era um móvel grande de bronze, de 2,5 metros de comprimento de cada lado, então era uma peça bem grande, 1,5 metro de altura. Ele era uma churrasqueira, ele era uma grelha, embaixo ia a lenha, e em cima tinha uma grade em que se queimava, então, a carne dos animais que tinham sido sacrificados. Logo adiante, aqui não aparece bem no desenho, mas existia uma pia, que era o tamanho de uma taça gigante, em que os sacerdotes se lavavam ali, tinha água limpa ali para eles se lavarem. Esses eram os 2 móveis que ficavam do lado de fora da tenda. Os sacrifícios, depois eu vou explicar como é que funcionava, aconteciam aqui do lado de fora, e lá dentro o sacerdote entrava, então, para ministrar todos os dias o chamado ritual do diário, que acontecia neste compartimento maior aqui. Esse compartimento maior ele tinha 3 móveis. Aqui do lado esquerdo de quem entrava, ficava um móvel grande, que é um candelabro. Era uma peça bem grande, de ouro puro. Em cima tinha 7 lâmpadas, que queimavam ali com azeite e pavio. Do outro lado ficava uma mesa de ouro, que tinham pães em cima. Esses pães representavam, eles eram trocados a cada 7 dias, eles representavam ali uma oferta de agradecimento a Deus pelo alimento, e era ali um pacto de agradecimento a Deus, representavam esses pães que ficavam ali. E bem na frente, diante da cortina, que tinha anjos bordados, ficava um pequeno altar de ouro também, em que era oferecido incenso. Todos os dias o sacerdote entrava aqui, acendia as lâmpadas, acertava aqui o azeite para que elas queimassem, e aqui em cima ele colocava um pequeno recipiente com brasas que ele pegava do altar lá fora e queimava em cima ali ervas aromáticas e uma mistura que foi dada ali para Moisés, que era o incenso que ficava queimando ali dentro do santuário. Ele não entrava no segundo compartimento. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali. Depois eu vou explicar o que acontecia ali. A ideia do sacrifício, ela foi dada no Éden. E ela foi praticada por todos os patriarcas. Quando eu falo os patriarcas, é ali, desde Abel, Noé, Abraão, os seus filhos, o Jacó, o Isaac, todos esses, o Jó. No livro de Jó aparece ali no começo, o Jó oferecendo, então, sacrifícios por si e pela sua família. E eles tinham basicamente o ensino. Esses sacrifícios ensinavam basicamente de que o pecado tem a morte como consequência,
e de que a redenção ou o perdão só é possível pela morte de um substituto. Isso foi ensinado desde lá do Éden. Vocês lembram daquele problema que houve entre Caim e o Abel? O Abel ofereceu lá o sacrifício como Deus tinha pedido, tinha ensinado para o pai dele isso. Então, como é que funcionava basicamente? O ritual consistia basicamente na imposição de mãos sobre o animal, confissão do pecado, que transferia a culpa para o inocente, e o sacrifício. Depois, a oferta, ou a carcaça do animal já morto, era queimada completamente num altar, que era um monte de pedras, como aparece na figura aqui. Isso ensinava basicamente o seguinte, de que, como foi reconhecido aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 9, 22, veja o que diz ali, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vejam, a remissão aqui vem de uma palavra de libertar alguém que é escravo. Então, se não há um substituto que paga o salário do pecado, não há perdão. Isso era ensinado já desde do Jardim do Éden, lá quando os nossos pais receberam vestes feitas de couro de um animal que teve que morrer no lugar do Adão e da Eva que pecaram. Isso foi passado depois adiante e chega lá em Moisés, lá no ritual do santuário. Então, esse é o ensino básico, né? A gente tem que, às vezes, aqui suspender um pouco esse horror que é a ideia do sacrifício de animais, para nós entendermos o que estava por trás disso. O que estava por trás disso era o ensino de que alguém morreria no lugar do pecador. E esse sacrifício que acontecia, no caso todos os patriarcas praticavam isso, ele representava, quando o chefe da família lá fazia um sacrifício pela família, por ele mesmo, era uma consagração dele e da sua família a Deus, aceitando o perdão que vinha sem merecimento nenhum do pecador, e era ensinado ali a consagração da sua família ao Deus da Bíblia. No ritual do santuário, o sacrifício que era chamado de holocausto, que é esse aqui, em que a oferta queimava completamente em cima do monte de pedras com lenha, era chamado de holocausto, esse tipo de oferta, né? O animal, claro, depois de morto, já com o seu sangue todo derramado, ele era queimado aqui. Esse tipo de ritual, ele também acontecia lá nos tabernáculos dados para Moisés. Basicamente, aqui nós não podemos explorar todos os detalhes do santuário, tá? Mas a base do ritual do santuário era um sacrifício que acontecia em prol do povo, um de manhã e um de tarde. Veja o que diz aqui no texto de Êxodo. Isto é o que oferecerá sobre o altar. Quando ele fala desse altar aqui, é o da rua, esse que ficava aqui. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol, ou à tarde, algumas traduções. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Ele usa o termo holocausto aqui. À porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Foi dado para Moisés essas instruções. Então, como é que funcionava basicamente? Os sacerdotes escolhiam lá um animalzinho de 1 ano de idade, sem defeito, que era um símbolo de Cristo. Eles o matavam. Depois de morto, eles colhiam um pouquinho do sangue do animal. E o corpo do animal, depois de morto, era queimado aqui completamente em cima do altar. Isso acontecia um de manhã e um de tarde. O que ensinava isso? Para o povo que ficava aqui, era uma garantia de que existia pleno perdão à disposição do pecador em todos os momentos. Por isso que tinha um de manhã e um de tarde. Por que isso? Porque às vezes pessoas moravam longe do tabernáculo e não podiam ir lá fazer a sua oferta particular. Essa oferta particular é semelhante àquela que os patriarcas faziam, em que o pecador ia, como aparece aqui no desenho, parece um grupo de pessoas ali, talvez uma família, em que o pecador levava um cordeiro
ele entrava aqui, era permitido que eles entrassem aqui, lá não podia entrar, mas aqui eles podiam. E o pecador, ele botava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados e matava o cordeiro. Era um sacrifício pelo pecado da pessoa em particular. Isso era permitido também. Depois disso, o sacerdote deveria pegar um pouquinho daquele sangue, botar num potinho, e ele entrava aqui no lugar santo do santuário. E ele ia diante deste móvel aqui, que é o altar do incenso. E ele, dentre as coisas que ele fazia, ele pegava com o polegar e botava uma manchinha daquele sangue no canto desse móvel que tinha umas pontas esculpidas aqui que não aparece no desenho. Aquela manchinha do pecado era como se fosse um registro. Isso é muito importante. A base, vejam bem, a base do ritual do santuário, ela estava baseada em três elementos fundamentais. O sacrifício, que era aquele que morria no lugar do pecador, o cordeiro, no caso. O sacerdote, que tinha uma função importante de mediador. E o santuário, na sua estrutura em geral, que servia como um registro e habitação de Deus. Depois nós vamos ver como tudo isso se encaixa no Novo Testamento. Então é importante lembrar, vejam, então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, entrando aqui na tenda. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário, como aparece o desenho aqui. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, que é esse móvel aqui. Perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. Então, esse era o ritual diário. O ritual diário, além dos cordeiros lá sendo morto um de manhã e outro da tarde, ele tinha, então, aqui os móveis aqui que estavam em dia, que eram postos em dia todos os dias, as lâmpadas eram acesas, o incenso aqui era queimado, e basicamente era assim que funcionava. Uma vez por ano, existia um segundo ritual. Lembrando aqui, ó, o santuário, ele servia como um registro dos pecados do povo. Bom, foi ensinado no ritual do santuário de que o pecado ele não vai sobreviver para sempre. Isso é muito importante. Diante de Deus, o mal não vai durar para sempre. Todas aquelas ideias estranhas à Bíblia, por exemplo, assim, de que os maus vão queimar para sempre no inferno, seria uma perpetuação do mal. Isso não é ensinado no ritual do santuário. O ritual do santuário ensina algo diferente. Tinha um dia por ano, que era o chamado dia do juízo ou o dia da expiação. Essa palavra expiação, ela tem um sentido bastante elástico na Bíblia, tá? Mas ela quer dizer basicamente quando se expia alguma coisa, é quando se tira para fora ou se retira. Isso é a expiação. Tira-se a causa do problema ou a causa do mal. Isso é uma expiação, certo? Então, o dia da expiação, ele já no próprio nome, ele já trazia em si o ensino de que o pecado não durará para sempre e de que ele vai ter um fim. E esse fim era, então, representado, vamos dizer assim, nesse ritual do dia da expiação, em que todos os pecados que estavam registrados aqui no altar do incenso e no altar lá da rua, eles vão ser apagados no dia do juízo e o mal terá um fim definitivo. O mal não sobreviverá para sempre na presença de Deus e nem mesmo os seus registros. É o que acontece no dia da expiação. Acontecia uma vez por ano. Vou explicar agora o que acontecia. Uma vez por ano, o santuário era purificado. De todos os seus pecados registrados. Era o dia do juízo. Então,
Acontecia no dia da expiação, os 2 cordeiros, aqueles eram mortos, um de manhã e um de tarde, porque o ritual diário não parava nunca. Mas no dia da expiação acontecia um ritual diferente. Ele era ministrado pelo sumo sacerdote, que era o chefe ali dos sacerdotes que se revezavam. Ele era o sacerdote mais importante. E ele, então, ele tinha uma atuação toda especial. Ele servia como o mediador da purificação do santuário. Ele, primeiro, oferecia um sacrifício em prol de si e da sua família, do sacerdócio, mas depois tinha o ritual dos 2 bodes, que é esse que eu quero explicar para vocês agora. Diz ali no livro de Levítico: depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Já vou explicar quem é o Azazel. Mas a própria ideia do sorteio dos 2 animais, eram trazidos 2 animais, sem defeito, aquela coisa sempre era assim. E um era escolhido para o Senhor e outro para um personagem contrário ao Senhor. Porque se os 2 tivessem um papel de salvação, os 2 seriam para o Senhor. Tá? Já vamos ver, depois eu falo mais sobre o Azazel. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado. É o do Senhor aqui. Em favor do povo. Veja, ele morria em favor do povo. Símbolo de Cristo. E trará o sangue para trás do véu. Que véu é esse? O véu que separava o lugar santo do Santíssimo, e ele ia lá diante de Deus, lá na Arca do Concerto. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Esse ritual o sumo sacerdote fazia antes desse ritual aqui. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas das rebeliões dos israelitas. Veja que aqui é o pecado do povo todo. Quaisquer que tenham sido os seus pecados. E fará o mesmo em favor da tenda do encontro. Deixa eu explicar agora o que acontece aqui. O bode para o Senhor, ele era morto. Então, era um sacrifício salvador. Certo? Nenhuma salvação vem sem a morte ou do substituto ou do pecador. Mas aqui, no caso, é o substituto. O sangue desse animal que não teve confissão de pecado sobre a sua cabeça, ele é um sangue limpo. Então, como é que qual é a função desse sangue limpo que era levado lá diante de Deus na Arca da Aliança? Ele servia, vamos dizer assim, como se fosse um produto de limpeza que captava todos aqueles pecados que estavam registrados no santuário e servia como garantia do perdão dos pecados do povo. Lembrando que, se vocês lerem o capítulo 16 do Levítico, e em outros lugares também fala sobre o dia da expiação, lá no capítulo 23 de Levítico, diz que o povo deveria ficar orando do lado de fora, pedindo perdão pelos seus pecados. E então, o que representava isso? Aqueles que pediam com sinceridade o perdão, tinham o perdão garantido por causa do sacrifício do bode para o Senhor. Era um sangue limpo, não tinha culpa em si mesmo, era um símbolo de Cristo. E ele fazia aqui, ele trazia o perdão para os pecados dos israelitas e ele servia como propiciação. Propiciação é aquele pagamento no lugar do pecador, a propiciação. Ele fará o mesmo em favor da tenda, ou seja, ele é o sangue limpo que purifica o santuário dos registros do pecado do povo. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Atenção aqui. O sumo sacerdote saía lá do lugar santíssimo, ele ia lá na rua,
E então, quando já tinha terminado a propiciação, não existia mais, agora os elementos salvadores já tinham terminado, trará o bode vivo, que era o bode para o Azazel. Azazel aqui é o símbolo do Satanás, já vou explicar. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto. Tá muita confusão em relação a esse bode para o Azazel, tá? Primeiro por causa do nome, tá? O nome já vou falar. Mas, como esse animal não morria por ninguém, ele não pode trazer salvação. Era confessado todos os pecados sobre ele, depois de o povo já ter tido o perdão. E ele levava os pecados para fora, para o deserto, como se fosse um caminhão de lixo, em que ele leva embora. É uma das significações da palavra expiação. Expiação ela pode ter o sentido, e tem o sentido de que Jesus é a expiação porque ele morre no lugar, ele é a propiciação e a expiação, porque ele elimina o mal, e a expiação também acontece em vários lugares na Bíblia, por exemplo, lá no capítulo 25 de Números, e no capítulo 35 nós temos exemplos de pessoas em que a expiação é feita quando o culpado morre. Veja que é importante isso. Não existe somente o uso da palavra expiação no sentido da morte sacrificial no lugar do pecador. Existe também o uso da palavra expiação quando o culpado morre por culpa do seu pecado. Quando o bode para o Azazel leva os pecados sobre si, ele é o símbolo do Satanás, que aí ele leva a culpa. Ele não traz salvação para ninguém. Ele só aqui é um símbolo de que Satanás morrerá e será destruído no final do milênio. Nós estudamos isso lá no assunto do milênio. Satanás morrerá por causa dos seus pecados, que ele cometeu e que ele fez o povo cometer. Então, ele é o culpado. Deus estava ensinando aqui de que o pecado não vai durar para sempre, de que o seu originador vai levar a culpa, sim, pelas coisas que ele fez. Lembram que no milênio o Satanás fica 1000 anos no deserto, na terra destruída? Foi ensinado aqui já. Aprendemos lá, quando estudamos o livro do Apocalipse, que Satanás ficará na terra destruída. É o Azazel. Para terminar, falar do Azazel aqui. O Azazel, essa palavra não aparece em outros lugares na Bíblia, então é difícil de tirar uma conclusão direta dali. Nós conseguimos entender através do contexto de que ele é contrário ao Senhor, porque no original aqui, quando se tem o sorteio para o Senhor e para Azazel, aqui quando é traduzido por Senhor, no hebraico é o nome de Deus aqui. E Azazel também é um nome próprio. Então, um é o contrário do outro. Mas nós não estamos totalmente sem informação, viu? Porque na literatura judaica não bíblica, esse nome aparece, Azazel. Tem um texto chamado de Livro de Enoque, não foi escrito pelo Enoque da Bíblia, mas é um livro que tem algumas especulações religiosas, mas ele traz alguns ensinamentos que têm ligação com a Bíblia, sim. E lá o Azazel ele é identificado como um anjo, um ser sobrenatural que ensinou artes aos seres humanos e eles se corromperam antes do dilúvio. Está em Enoque, 1 Enoque 8. E no capítulo 10 é dito que o Azazel vai ser um demônio, né? Ele vai ser levado para um abismo, ele vai ficar lá muito tempo e no final será destruído. Vejam que há uma crendice popular correta ali no livro de Enoque. É um livro que não está na Bíblia. E também não é um livro inspirado, mas ele traz ali crenças religiosas daquele tempo. E tem um outro livro bastante interessante que é o Apocalipse de Abraão,
Também não é um livro bíblico, tem esse nome de Abraão, porque o autor queria chamar a atenção com o nome de alguém famoso. No Apocalipse de Abraão, aparece o Azazel como identificado como a serpente do Éden. Então, a gente vê que na literatura religiosa judaica extra-bíblica, o Azazel é um símbolo do Satanás. Adiante no nosso estudo, agora vamos tentar fazer uma conexão com o Novo Testamento agora. Em toda a Escritura, o santuário aparece como lugar de comando do Senhor. Teríamos muitos versículos para nós lermos aqui, mas vamos ler só 2. No Salmo 11, peguei um texto do Antigo Testamento, diz que o Senhor está no seu santo templo. No Apocalipse capítulo 15, veja, depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário. É o santuário verdadeiro aqui. O tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas, e aí segue o texto. Então nós vemos aqui, tem vários outros lugares que nós poderíamos citar aqui, mas por brevidade selecionei esses 2, de que o Senhor está no santuário. O Messias, ele teria uma função dupla de sacerdote e rei. No Antigo Testamento era proibido o rei ser sacerdote ou o sacerdote ser rei. Mas o Messias, ele traria as 2 funções numa só, na mesma pessoa. O Messias seria sacerdote e rei, conforme o Antigo Testamento diz em vários lugares. Aqui tem os textos para vocês conferirem. Quando Cristo subiu ao céu, ele entrou no santuário. Isso está plenamente explicado no livro de Hebreus. Depois desse nosso estudo aqui, você pode ler o livro de Hebreus, você vai compreender ele com mais clareza. O livro de Hebreus, ele é inteiramente dedicado ao ministério de Jesus no santuário e às suas qualificações para isso. Texto de Hebreus 9:12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Vejam, diz claramente que Jesus entrou no santuário quando ele subiu. Aqui eu peguei a tradução da Nova Almeida atualizada. Aqui um detalhe, infelizmente, algumas traduções da Bíblia não traduzem a palavra grega que está aqui por trás da palavra santuário corretamente. Na Almeida Revista Atualizada, que infelizmente, nesse ponto aqui, é a Bíblia mais difundida no Brasil, ela traduz Santo dos Santos aqui, e isso não está coerente com o termo grego que está por trás dessa palavra no livro de Hebreus. A Nova Almeida Atualizada, a Antiga Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida e a Católica Bíblia de Jerusalém traduzem corretamente o termo por santuário. Então, temos várias traduções bíblicas que traduzem aqui por santuário. Então, mostra que claramente que Jesus entrou no santuário uma vez por todas. No Apocalipse, João vê Jesus no céu, como aparece nessa figura aqui. Jesus é visto entre os candeeiros, que é lá no santuário celestial, existe o móvel original que Moisés viu, e Jesus é visto perto deste móvel. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, que é o Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então, ali Jesus já está com as suas vestes sacerdotais, e ele foi visto por João no lugar santo, que é o primeiro compartimento onde existe este móvel. Veja o que diz em Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, veja que aqui Jesus é o sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O texto é bem claro que Jesus aparece como sacerdote e à direita da majestade ali na sua função de rei também. Ainda não recebeu o reino completamente, vai receber na segunda vinda. Então, Jesus é visto neste compartimento aqui. A pergunta que fica:
Será que tem em algum lugar da Bíblia, algum lugar que diz que Jesus vai passar o véu e vai iniciar o dia do juízo e vai cumprir aquilo que foi ensinado no Novo Testamento de que os registros serão abertos e de que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o dia do juízo, ele acontece no segundo compartimento aqui. Essa é a pergunta. Este juízo já começou? Quando ele vai acontecer? Nós sabemos, já estudamos que Jesus vai voltar já com a lista pronta, então provavelmente esse juízo vai acontecer antes da volta de Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso? Para nós entender isso, nós vamos dar uma rápida sobrevoada sobre o livro de Daniel. Veja que isso aqui não é um estudo sobre as profecias de Daniel. Para isso tem que se fazer um estudo separado e demora um certo tempo para nós entender isso com detalhes, mas o livro de Daniel, ele é um livro do Antigo Testamento, ele é um livro apocalíptico, ele é cheio de previsões do futuro, ele é mais fácil de entender do que o livro do Apocalipse, mas ele basicamente trabalha em cima de descrições paralelas de eventos que acontecem aqui na Terra, e esses eventos estão baseados na revelação que Daniel teve lá no capítulo 2. O rei de Babilônia teve um sonho, ele viu uma estátua que está desenhada aqui da maneira que a gente imagina que foi, em que a estátua era de diferentes materiais: cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, perna de ferro, pés de barro e ferro. O profeta Daniel recebeu a revelação de que esses símbolos aqui desses metais eram os reinos que existiriam na Terra desde a época dele, na Babilônia, até a volta de Jesus. Foi Babilônia, depois viria a Média e a Pérsia, representando o reino que viria depois vieram os gregos, depois veio Roma, que tem as datas. Depois de Roma viriam as nações modernas, que derivaram todas da Europa e que vieram do Império Romano. Seria Roma dividida, com os pés de barro e ferro. E não aparece no desenho aqui. Depois disso tem uma grande pedra que vem e derruba a estátua e coloca o reino de Deus. O capítulo 2 é assim. O capítulo 7 de Daniel repete os mesmos reinos com outros símbolos. Fala da Babilônia, apresenta lá um leão com asas e mais detalhes. Depois vem a Média e a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem Roma novamente. O capítulo 8 repete os mesmos reinos com uma outra ênfase. Não fala da Babilônia, mas fala da Média e a Pérsia. Depois vem o reino dos gregos. E depois vem Roma, dividido no seu período de Roma, da época romana, dos Césares, e depois na época papal, que é a época que nós vivemos hoje, em que Roma, então, está sob o governo dos papas. Isso tudo é representado no capítulo 8 e explicado no 9. No quadro geral, aqui nós temos um resumo. Os símbolos, eles mudam nos diferentes capítulos do livro de Daniel. Fala de Babilônia, fala da Média Pérsia, fala de Grécia, Roma pagã e papal. Só que o detalhe acontece no capítulo 7. Antes do reino de Deus, que é a volta de Jesus, antes do reino de Deus ser estabelecido, nós temos uma cena que aparece no capítulo 7, que é a cena do juízo. Já vamos ler o texto. No capítulo 8 existe um paralelo aqui. Fala-se dos mesmos símbolos, mas no momento em que se fala do juízo, o capítulo 8 fala da purificação do santuário. Vocês lembram que lá no começo eu disse que o juízo era ensinado desde o Antigo Testamento e que no ritual do santuário, como nós aprendemos agora, existe o dia do juízo, que era a purificação do santuário? Juntando tudo isso com aquele texto de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e de que os nossos registros serão apresentados lá, esse juízo é o juízo de investigação, em que as pessoas vão receber o perdão e o inocentamento antes da volta de Jesus e vão receber a salvação por Jesus Cristo quando ele voltar. E esse momento aqui
acontece no dia do juízo e da purificação do santuário, que acontece antes da volta de Jesus. A purificação do santuário celestial, ela... Aqui está tapando a minha tela que eu não consigo ler o slide. A purificação do santuário, a purificação do santuário do capítulo 8 de Daniel, ela é a mesma coisa de que o juízo do capítulo 7. Esse nós vimos no quadro ali. Da mesma maneira que o dia da expiação, lá no santuário terrestre, era o dia da purificação do santuário, era o dia do juízo. Então, nós vemos que todos os elementos que envolvem o ministério de Jesus, quando ele sobe ao céu, eles estavam todos ensinados no ritual do santuário terrestre. E no capítulo 7 de Daniel, nós temos, então, uma descrição muito impressionante do juízo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é o Deus o Pai, se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui nós vemos Jesus saindo do lugar santo e entrando no Santíssimo. É o momento em que houve o início da purificação do santuário, que é descrito aqui no capítulo 7 de Daniel como o início do juízo. O juízo, ele é um juízo que traz a salvação para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, como diz aqui no texto do Novo Testamento de João 3,18. Veja o que diz ali. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vejam, esse texto é bem claro. Também tirei da Nova Almeida. Em algumas traduções aqui diz quem nele crê não entra em juízo. Não está certa essa tradução. Assim fica mais correto. Não é condenado. E é verdade. O juízo, ele tem um propósito de Jesus mostrar os seus méritos e as suas feridas no lugar do pecador. Então, este juízo é um juízo em que se busca a absolvição dos pecadores. Fique bem claro isso. O juízo de Deus busca a absolvição do pecador. Da mesma maneira que lá no santuário do deserto, o sangue do cordeiro tinha que ser levado para dentro do santuário, Jesus, quando sobe ao céu, ele entra no santuário para oferecer o seu sangue diante do Pai, mostrando que ele morreu no lugar do pecador, da mesma maneira como o cordeiro morria no lugar do pecador, simbolicamente. É ensinado no livro de Hebreus, capítulo 10, de que o sangue de touros e de bodes não limpa os pecados. Eles eram um símbolo da morte de Jesus. Então, quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Então, os benefícios do sacrifício de Jesus, eles têm que ser requeridos pelo pecador, como aparece aqui no pretexto de 1 João 2, 1, 2. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É o sangue limpo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão dos pecados do mundo inteiro. Mas as pessoas têm que querer e aceitar. O tribunal se assentou também para tirar o poder do chifre pequeno, que aparece lá no livro de Daniel, para ler no capítulo 7, que é o símbolo da falsa religião, e ele dá o reino aos santos. Então, o tribunal que se senta lá, ele é um tribunal de absolvição, e ele também, no final, vai condenar o culpado. Vai dar a sua devida paga àqueles que o merecem.
ao findar o juízo, quando Jesus terminar o seu ministério aqui lá no lugar santo, a gente tem um termo aqui que nós chamamos de porta da graça. A porta da graça se fechará. Apocalipse 15, verso 8. Aqui no Apocalipse 15, verso 8, é dito que o santuário se enche de fumaça e encerra-se o ministério de Jesus. Com o santuário cheio de fumaça, ele impede a ação do sacerdote. Isso tem um paralelo com o Êxodo capítulo 40, se não me engano, aconteceu a mesma coisa lá, que lá no santuário do deserto se encheu de fumaça o santuário e aí o sacerdote não podia entrar. Depois de que se encerra o ministério de Jesus no santuário, a porta da graça se fecha, ou seja, não são mais aceitos os pedidos dos pecadores, porque quem estiver salvo já está, e quem estiver perdido já está. É o momento em que se bate o martelo e se encerra o caso de todos, e depois disso vem as 7 últimas pragas sobre este nosso mundo que nós vivemos aqui, e depois disso vem a volta de Jesus nos moldes daqueles fatos todos que nós já estudamos lá no assunto da volta de Jesus. Então, esta é a sequência dos fatos. O juízo já está em andamento. O juízo já está em andamento. Existe uma profecia no capítulo 8 do livro de Daniel, quando fala ali da purificação do santuário. Ali há uma pergunta, quando é que começa a purificação do santuário? Daí um anjo fala ali para ele, olha, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, que na profecia um dia é por um ano, não vamos explicar isso agora. E aí no capítulo 9 é dado a época do início da contagem dos 2.300 dias, que é na época dos persas, 457 a.C. Aí é fácil, é só somar os 2.300, nós chegaremos ali em 1844. Nessa data, através da revelação da profecia de Daniel, nós temos que Jesus entra no segundo véu aqui e inicia a purificação do santuário. Mas mais importante do que a data é entendermos que hoje Jesus está lá ministrando em favor daqueles que o pedem. E quem não crê já está condenado. Esse é o ensino do santuário, unido ao juízo que era ensinado no Antigo Testamento, e ele tem pleno cumprimento no ministério de Jesus, conforme ensinado tanto no Antigo como no Novo Testamento. É isso, Elevon? O Jorge, tu foi no ponto, foi sucinto. Eu acho que o pessoal que nunca ouviu falar sobre esse tema, talvez fique indagando, tá, mas não entendi muita coisa. Aí tem que assistir de novo, viu? Tem que olhar 2 vezes. É muita informação. É muita informação, mas ela é bem coerente, viu, Elevon? Bem coerente. O Antigo Testamento tinha todos os elementos da salvação que o pecador precisava. Sim. Tinha o cordeiro que morria no lugar e tinha o ensino de que o mal teria um fim. Sim. Simples assim. Sim. E interessante, né, Jorge, assim, às vezes as pessoas não estudam lá o santuário, porque é aquela coisa do passado, mas todo santuário, né, Jorge, ele é voltado para um simbolismo de Jesus, né? Todo ele, né? E ali, para quem não entendeu direito assim algumas coisas, por exemplo, é o cordeiro ali, né? Então, quando João Batista olha Jesus, esse é o cordeiro de Deus, né? O sacerdote representa Cristo, o sumo sacerdote representa Cristo. O candelabro, que é a luz, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, né? Os pães, né? Então, todo o santuário, gente, se a gente for fazer um estudo, é pouco tempo, hoje não dá, mas todo o santuário, naquele tempo, estava simbolizando e indicando Cristo Jesus quando viesse à Terra e morresse por nós. Todo o santuário. Então, o santuário tem uma importância muito grande mesmo, no momento. Né, Jorge? Está aí, todo quando não, eu só posso fazer um comentário sobre os símbolos aqui, Elevon? Temos claro. Ali ainda
Claro. 3 minutos ainda, vamos respeitar o tempo. Tá enxergando a figura aqui, né? Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí. Um pouquinho. Ele não permite eu jogar na tela cheia, mas dá para enxergar aqui. Vamos ganhar tempo. Aqui, ó, os símbolos, né? Vejo que tudo tinha um símbolo, mas os símbolos mais importantes aqui, ó, era principalmente ligados aos móveis aqui, ó. Tinha esse candelabro aqui, que era um móvel grande, feito de uma peça, era uma peça única de ouro ali, e ele tem uma forma de uma árvore, basicamente, né? Era a ideia da amendoeira, né? E ali tinha óleo, né? Então tem vários ensinamentos dos profetas e também de Moisés em cima dos símbolos dos móveis, né? Esse símbolo do candelabro, que era a luz, a árvore também sempre é um símbolo da vida, e a luz é a presença de Deus, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Tudo isso entra depois na religião cristã. Isso já estava ensinado ao povo aqui. A luz sempre é uma coisa positiva, ela traz brilho, iluminação, né? Então apresentava aqui no candelabro. O altar do incenso é que eu quero falar com mais detalhe. O altar do incenso, às vezes, as pessoas têm aquela ideia de incenso naquela ideia das religiões orientais, né? Mas não. O incenso aqui tem um ensino muito mais importante. O sacerdote, no momento em que ele oferecia o incenso, o sacerdote ele era um mediador, símbolo de Cristo. E todos os pedidos e todos os pedidos de perdão e agradecimento, eles deveriam passar pelo sacerdote que oferecia o incenso. O que isso nos ensina? Isso ensina, em várias passagens do Evangelho de João, Jesus ensina assim, não, ninguém vem ao Pai senão por mim. O incenso, ele é um símbolo de que todas as graças que nós recebemos de Deus, ela só vem por causa do ministério de Jesus, que é um símbolo do incenso. Jesus ministra no nosso lugar e todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, nós só recebemos nos méritos de Jesus Cristo. Isso era ensinado para o povo de que tinha que ter um sacerdote que ministrava, fazia aquela ponte entre o ser humano e Deus. E os incensos subiam, então tem aquela simbologia do subir em direção a Deus, né? Então veja que interessante assim os detalhes que nós conseguimos tirar do símbolo do santuário. E outra coisa, né, Jorge? Isso aqui era uma figura, era uma cópia do que tem no céu, né? Então, como tu falou ali, Jesus está... O do céu, né? O do céu ele é descrito como um lugar muito grande. Sim, sim. Não é uma caixinha pequena. Ele é uma estrutura assim, aqui, assim, de uma maneira simbólica, assim, imagino eu, muito maior que um estádio de futebol muito grande. É uma estrutura muito grande, porque ali nós temos informações ali que existe um movimento de anjos muito grande, de milhares, ora, então, é grande, né? É um ambiente muito grande. Mas adaptado à realidade do povo que precisava aprender por parábolas práticas assim encenadas ali, né? Porque na realidade todo ritual é uma encenação, né, simbólica de uma realidade superior. Então foi transferido para Moisés essa simbologia toda que era a base do santuário. Depois Salomão construiu um santuário fixo de pedra e tal, mas que leva as mesmas simbologias, né? Sim. O santuário que Jesus visitava quando ele era vivo é o santuário de Salomão, que foi destruído, mas depois ele foi reconstruído ali na época dos persas, e na época dos romanos ele foi reconstruído também, e ele ainda mantinha mais ou menos o mesmo cerimonial, só que infelizmente na época de Jesus não tinha mais a Arca da Aliança, que ela desapareceu lá na época dos babilônicos, mas o cerimonial seguia o mesmo rito. E Jorge, só para o pessoal ali, informação, né?
no lugar santíssimo, então, uma vez por ano, né, no 10º dia do 7º mês, entrava o sumo sacerdote para expiar os pecados de toda a nação. E quando Jesus morreu na cruz, no dia que ele morreu, que ele expirou, que faltou o fôlego nele, que morreu mesmo, esse véu aqui que divide ali, que rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima. Esse véu que é dito lá no Evangelho de Mateus, que o véu rasgou, foi o véu do santuário que tinha lá em Jerusalém. Isso. Aquilo era um ensino para o povo de que o véu, esse que nem aparece na figura aqui, mas o que tinha lá no templo de Herodes era bem maior. Sim. Ele era, quando no momento que se rasgava, que se rasgou o véu, foi o momento em que se extinguiu o ministério do santuário terrestre. Aquele rasgar do véu, ele queria ensinar para o povo o seguinte: olha, tudo isso aí que nós vimos praticando desde lá do Moisés e desde lá do Adão, da morte dos animais, isso aí tudo agora se extinguiu. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro já morreu lá no Calvário. Então, agora, o cerimonial judaico que apontava para o ministério do Messias, agora não é mais necessário nós mantermos aqui todo esse ritual. Então, isso que aparece lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz que o véu se rasgou. Mas, evidentemente, que lá no céu existe a estrutura original, né? E há o momento aquele em que Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo, e há o início do juízo em que os registros são abertos. Claro que esse juízo ele acontece assim, ele começa pelos mortos, começa lá no Adão, né? Pega lá o livro do Adão, lá, não sei como se é livro, se é um DVD, eu não sei o que é que tem lá, mas é algum tipo de registro, fala-se em livros, né? Para a gente entender, né? Para a gente entender. Tem um registro lá. Então, lá pega-se o registro dos mortos, aí os mortos já não tem mais o que fazer, tá lá, o cara já morreu, já encerrou. Então, se pega os registros e, no final, se dá lá a absolvição ou não do indivíduo. E isso vem vindo, mas quando nós chegarmos no tempo de hoje, vai chegar um momento em que o registro vai ter que chegar nos vivos, porque senão Jesus não volta nunca. Então, vai chegar um dia em que o nosso livro será puxado da prateleira lá antes da volta de Jesus, se nós estivermos vivos ainda. Quando terminar esse processo, acaba o ministério de Jesus lá, ele tira suas vestes de sacerdote e ele põe as suas vestes que aparecem descritas lá no livro do Apocalipse, uma veste de rei, daí, não é? Uhum. E ele vem, então, e ele assume, então, o reino desse mundo definitivamente. Então, ele sai do seu ministério de intercessão e entra agora como rei, juiz e tal, que vai dar a sentença para todos aqueles, como aparece também lá no Evangelho de Mateus, em que ele vai, então, separar os salvos dos perdidos. Nesse estudo, Jorge, a coisa que mais me impacta, até para passar para o pessoal, porque Jesus está no lugar santíssimo hoje, lá no lugar no céu, no santuário do céu, intercedendo. Intercedendo, ele está como advogado nosso, né? Então, ele tá nos defendendo. Então, como a nossa natureza é pecaminosa, eu peco, e quando eu peço perdão para Deus, Jesus apresenta as suas mãos, o seu sangue, dizendo: Pai, eu morri por ele é meu pecador. Então, nós temos o melhor advogado do universo, que é o próprio Jesus, que já pagou o preço por nós. E o próprio Jesus também, ele serve como juiz, né? Ele atua como juiz. No fim do processo, sim. Então, ou seja, nós estamos dentro de um juízo em que nós temos todas as condições de ser absolvido. Basta nós apenas pedir perdão, abandonar o pecado e seguir o caminho aí da salvação, que é seguir a Jesus. É mais ou menos isso, né, Jorge? Então, é assim que funciona. É importante entender que no Antigo Testamento não tinha só o sacrifício. É isso que o mundo cristão esqueceu. É só a cruz. Não, a cruz é evidente que é o topo do ministério de Jesus, porque foi ali que ele se entregou.
Ali ele proveu os meios para a salvação. Mas não esquece que o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e entrava lá para dentro no santuário para apresentar o sangue. Ele manchava o dedo assim, né? E apresentava o sangue individualmente em prol do pecador específico. Ó, o Elevon veio e trouxe um cordeiro aqui, tá? Pediu perdão pelos seus pecados, transferiu os pecados para o cordeiro, ele morreu no lugar do Elevon, e aí o sacerdote vinha, botava o dedo assim no sangue assim e manchava ali o canto do altar. E aquela manchinha secava, né? O sangue seca lá no lugar quente, né? Aquela manchinha ficava ali. Então tinha um registro. Ó, essa manchinha aqui é o pecado do Elevon lá no dia tal. Lá no final do ano, o pecado não pode ficar para sempre, nem mesmo a lembrança. Então vinha o dia da expiação, em que novamente aparecia lá o sangue puro de Jesus, captava todos os pecados, servia como garantia, o fiador, né? E depois jogava a culpa em quem deveria receber a culpa, que lá no início da história acaba sendo Satanás. Tudo isso estava ensinado lá no ritual do santuário. Tem algumas pessoas que pensam que, então Jesus lá no céu, no lugar santíssimo, está com os nossos pecados lá. Não, gente, está com os registros só. Porque lá é um lugar santo, lá não entra pecado. Então lá está apenas com os registros que os anjos anotaram aqui do nosso pecado e intercedendo. Ele é o nosso melhor advogado e ele é o juiz também. Então, o que nos resta aqui realmente é pedir perdão, abandonar o pecado e clamar para que Deus use de sua graça, como usou no passado, no Velho Testamento, usou no Novo e usa para nós hoje. A graça dele para nos salvar. Então, esse plano de salvação dele aí é fantástico. Pessoal, dúvidas? Eu sei que a informação para alguns, o santuário é uma coisa nova para alguns, ou para todos nós, né, que não conhecia ainda. É uma coisa que, às vezes, é muita informação. Mas, resumidamente, é isso. É um plano que Deus tinha já lá no Velho Testamento, desde Moisés, que fez o santuário, todo aquele ritual ali. O ritual era um símbolo só apontando para Jesus. Então, resumindo, é isso. Jesus é que salva. E todo aquele santuário, a luz, os pães, o sacerdote, o cordeiro, o sangue, tudo isso voltado para Jesus. Todo esse simbolismo é para Jesus. Jesus morre na cruz, aí aquele ritual extermina ali, que nem o Jorge falou, e Jesus está dizendo assim, agora eu estou lá. Quer dizer, não ficou na cruz, mas agora lá no céu Jesus está intercedendo pelo seu sangue perante o Pai. E o Pai perdoa, porque o advogado é filho dele. E o advogado fez tudo para salvar. Então, é uma bênção ali. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Deve ter dúvida aí, pode perguntar aí, que se a gente souber ajudar aí. Dúvidas? É muita informação, né? E o Jorge foi sucinto, porque esse assunto aí, olha, só o santuário ali, só dentro do santuário, a gente fica horas dentro do santuário. Existe, para quem lê o livro de Levítico, vai ver lá que existem muitos tipos de ofertas e sacrifícios e tal, mas eu acredito que Deus colocou desta maneira, com diferentes rituais, porque a morte de Jesus ela tem muitos aspectos. Então, Deus mostra ele de diferentes maneiras, né? E a pessoa lá naquela época tinha diferentes oportunidades, tanto de pedir perdão, também como tinha momentos em que ele poderia oferecer coisas no santuário, como gratidão. Também era ensinado lá isso. Poderia levar comida, né, que alguma parte era dada para os sacerdotes, algo parecido como a gente dá oferta na igreja hoje. Sim. Isso tudo era ensinado lá também, né? Então, o livro de Levítico, ele é vasto, porque ele ensina uma realidade muito grande também. Isso. Mas, resumidamente, o que eu acho que o que a gente apresentou hoje é suficiente para a gente, quando nós lermos a Bíblia, a gente consegue ter uma visão mais panorâmica do que estava acontecendo.
Infelizmente, o povo judeu perdeu muito da simbologia do santuário, tanto é que não reconheceu quando veio o verdadeiro sacrifício, né? Uhum. Mas nós não podemos atirar tanta pedra neles, porque dentro do mundo cristão também se esqueceu a simbologia do santuário. E nós temos que, então, nos esforçar para compreender isso, porque não é à toa que tem os dois testamentos. Os dois testamentos, o antigo só é antigo porque ele é mais velho. Porque tem gente que puxa a descarga e bota tudo fora, né? E não é assim, né? Os ensinos que nós temos hoje como cristãos, eles têm a sua origem lá no sacrifício do holocausto lá dos patriarcas, né? Isso tudo tem um motivo. Por que isso é assim? E acredito que com a nossa lição de hoje, aquele que vai ler principalmente o Antigo Testamento e as argumentações que Paulo faz no Novo, que às vezes são difíceis de entender, elas vão ficar mais claras. Isso. E tem tanta informação ali que, olha, a gente fica pasmo. Os estudiosos, por exemplo, vocês têm uma ideia ali, no santuário tinha o pátio, né? A primeira porta era o caminho, o nome dela era caminho, segundo alguns estudiosos. A segunda porta, quando entrava no lugar santo, era a verdade, e o último véu ali era a vida. Por isso que Jesus tem aquela frase que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante, né? Então, Jesus estava tentando resumir aquele santuário nele, porque tudo no santuário foca Cristo. É uma coisa linda. O santuário a gente lê, assim, a gente estuda, a gente fica encantado. Mas, pessoal, perguntas? Porque agora só eu e o Jorge que falamos aqui. Perguntas? Ninguém tem dúvida?